Nesta aula, abordaremos a Guerra da Secessão. Inicialmente, vamos recuperar aqui quais foram os fatores para a Guerra da Secessão. Vamos lá. Secessão, inicialmente, significa separação. A Guerra da Secessão aconteceu entre 1861 e 1865 nos Estados Unidos. Nós podemos, basicamente, dizer que ela é fruto de uma rivalidade entre os estados do norte, como você pode ver aqui, eu estou sinalizando, e os estados do sul, que remete muito à colonização inglesa. Você vai lembrar na nossa aula sobre as 13 colônias inglesas. O norte formou uma sociedade industrial, marcada basicamente pela presença de indústrias, muito incentivada pelo mercado interno. Esse mercado interno produzia em larga escala esses produtos industrializados em virtude das guerras napoleônicas. A Europa não tinha como produzir porque estava em guerra, e aí se tornava então mercado consumidor para essa indústria dos estados do norte. E também a Guerra de 1812. Só para vocês terem uma ideia, a Guerra de 1812 foi uma tentativa da Inglaterra de recolonizar a América do Norte. Não deu certo, mas o conflito gerou a necessidade de algumas localidades produzirem novos produtos industrializados. Novamente, o norte foi favorecido, porque ali já existiam fábricas. E, para além disso, outros elementos favoreciam o norte para se tornarem, então, essa sociedade industrial, que era a presença de recursos minerais, ferro e carvão, e o uso da energia hidráulica. Se, de um lado, o norte se apresentava como uma sociedade industrial desde o período da colonização inglesa, do outro lado, os estados do sul se apresentavam ainda como uma sociedade aristocrática, ainda fundamentados, aqui os estados do sul, ainda fundados numa economia agrária voltada para a produção de gêneros tropicais para o mercado externo. Basicamente, aqui nós estamos falando de açúcar e algodão. E, neste caso, nos estados do sul, havia ainda o uso do trabalho escravo e a presença da monocultura e de grandes propriedades de terra, o latifúndio. Ou seja, nós temos dois modelos bastante distintos de desenvolvimento. De um lado, o desenvolvimento industrial, fruto de uma colônia de povoamento, o caso do norte, e o sul, um desenvolvimento agrário, fruto de uma colonização de exploração. Então, esta rivalidade, desde o período colonial, agora pós-independência, culminará numa guerra civil, a Guerra Civil Americana ou a Guerra da Secessão. Quais são os fatores que levaram a esse conflito, então? Vamos lá. O primeiro deles, o protecionismo alfandegário. Esse debate sobre, primeiro, o que é protecionismo alfandegário? Significa a quantidade de impostos que serão aplicados sobre os produtos estrangeiros. É uma forma de proteção dos produtos internos, aplicando impostos sobre produtos estrangeiros. Esse debate acontecia no Congresso americano entre os deputados do Norte e os deputados do Sul. Vejam bem, os estados do Norte, os deputados dos estados do Norte, exigiam que fossem promulgadas leis que aplicassem mais tarifas sobre os produtos industrializados da Inglaterra, concorrente direto dos estados do Norte, no sentido de tornar os produtos estrangeiros mais caros e estimular o consumo dos produtos industriais produzidos nos estados do Norte, ou seja, o produto nacional. Do outro lado, os deputados dos estados do Sul falavam, olha, não, nós não somos favoráveis a esse protecionismo, a essa aplicação de impostos. Nós somos favoráveis, na verdade, à liberdade comercial. Quem vender o produto mais barato, sejam os nossos conterrâneos dos estados do norte, sejam os ingleses, é que de fato vai conseguir vender o seu produto. E também tinha uma outra questão. Os estados do sul não queriam entrar nessa briga direta com os ingleses porque temiam que esses novos impostos fizessem que os ingleses também não quisessem comprar o açúcar e o algodão dos estados do sul, como se fosse uma espécie de revanche, né?
Então, nesse sentido, havia aí uma disputa. Estados do Norte queriam tarifas sobre produtos industriais da Inglaterra, Estados do Sul queriam a liberdade para não perder o mercado consumidor dos seus produtos agrícolas, que era a Inglaterra. Diante disso, então, nós temos uma grande questão que se coloca aqui, que é uma contradição. Os Estados do Sul apontavam o seguinte: se os Estados do Norte são, de fato, estados que defendem uma liberdade econômica, se defendem uma economia de mercado, por que estão impondo taxas sobre outros produtos? Deveriam defender a liberdade comercial. Só para vocês perceberem como esse debate era, de fato, intenso. Mas, enfim, gente, esse é um dos elementos. O próximo elemento é a questão da abolição, a manutenção da escravidão. Os estados do Norte defendiam, e de novo, esse debate também acontecia lá no Congresso americano entre os deputados. Os estados do Norte defendiam a abolição de todos os escravos, por duas razões. Primeiro, isso geraria mão de obra barata, esses escravos agora iriam poder vender a sua força de trabalho nas fábricas, poderiam se tornar então trabalhadores, sujeitos a um salário, e com um salário poderiam consumir, ou seja, iriam compor então um mercado consumidor. Destino certo para os produtos produzidos pelos estados do Norte. Do outro lado, os estados do Sul não aceitavam essa ideia. Os estados do Sul defendiam a permanência da escravidão, por duas razões. Primeiro, para preservar todo o investimento que os senhores de escravos fizeram comprando esses escravos, porque eram suas propriedades, e também porque o tráfico interno de escravos era rentável, o preço do escravo era alto. Portanto, não havia, para os estados do Sul, uma razão que justificasse perder esse comércio de alto preço, que era o comércio de escravos. Como você percebe, então, essa questão do protecionismo alfandegário e a disputa em torno do fim da escravidão são os dois fatores que estão ali subjacentes à Guerra da Secessão nos Estados Unidos do século XIX. Ok?